No dia 31 de março, o Pentágono acabou de soltar uma bomba. Os bombardeiros B-52 Stratofortress, os gigantescos aviões de 8 motores, sem tecnologia stealth, construídos na década de 1950, estão agora voando diretamente sobre o Irã. Não ao redor ou perto, mas por cima dele. E isso muda tudo. No dia 31 de março, o presidente do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, disse algo que eu garanto que fez os comandantes militares iranianos cuspirem o chá. Dado o aumento na superioridade aérea, Kane anunciou: começamos com sucesso a conduzir as primeiras missões terrestres do B-52, o que nos permite, como dissemos antes, continuar a dominar o inimigo. Aqui vamos nós. O B-52 está na área. O B-52 Stratofortress, oficialmente o B-52H neste conflito, é frequentemente chamado de Buff. Isso significa Big Ugly Fat Fellow. E sim, ele é feio, enorme e barulhento. Ele tem 8 motores e asas tão longas que chegam a ceder quando o avião está parado no chão. Voou pela primeira vez em 1952. Isso é antes da maioria dos pais de vocês nascerem. Mas aqui está o detalhe sobre o B-52. Este avião é um verdadeiro cavalo de batalha. Ele voou em missões de combate no Vietnã, na tempestade no deserto, no Afeganistão, no Iraque e agora no Irã. É a aeronave de combate com mais tempo de serviço na história americana e a Força Aérea planeja continuar voando com ele, além de 2050, ponto em que terá literalmente 100 anos de idade. Por quê? Por causa do que ele consegue carregar. O B-52H pode transportar até 70 mil libras. Isso é 31.750 quilogramas de armas em uma única missão. Estamos falando de JDAMs, mísseis de cruzeiro, bombas de gravidade, minas navais, tudo misturado em uma única surtida. Um B-52 pode atingir múltiplos alvos, em múltiplos locais, em um único voo. E não são apenas as bombas. O B-52 pode voar por distâncias extraordinárias. Seu raio de combate excede 14 mil quilômetros sem reabastecimento. Adicione o KC-135 Stratotanker à equação, que tem sido o herói invisível de toda essa campanha aérea, e o B-52 passa a ter um alcance essencialmente ilimitado. Ele pode voar da Inglaterra para o Irã e voltar, atingindo alvos pelo caminho. Isso é exatamente o que está acontecendo agora. 8 B-52 estão confirmados como mobilizados para Rough Fairford, no Reino Unido. Eles estão decolando, reabastecendo sobre a área de responsabilidade do CENTCOM, provavelmente sobre o espaço aéreo saudita, e então entrando no Irã carregados de Jal-Dash Dams. Na verdade, deixem-me falar sobre esses JDAMs por um segundo, porque eles são basicamente o ponto central aqui. Quando a Operation Epic Fury começou no dia 28 de fevereiro, os B-52 não estavam voando sobre o Irã. Eles não podiam. O Irã ainda tinha uma rede integrada de defesa aérea, sistemas de radar, mísseis terra-ar, armas antiaéreas, que representavam uma ameaça real para qualquer bombardeiro lento e sem tecnologia stealth que tentasse transitar pelo espaço aéreo iraniano. Então, nas primeiras semanas da campanha, os B-52 foram usados em uma função de ataque à distância. Eles lançaram mísseis de cruzeiro, armas como o JASSM, de distâncias seguras fora do espaço aéreo iraniano, tiros de longo alcance, muito precisos, muito caros. Estamos falando de cerca de $1 milhão por unidade para algumas dessas munições. Enquanto isso, a tecnologia stealth estava fazendo o trabalho pesado. Os bombardeiros B-2 Spirit voaram missões de ida e volta de 37 horas a partir do Zinonemola continental, atingindo locais subterrâneos fortificados que nada mais conseguiria tocar. O B-1B Lancer, que tem uma capacidade de carga massiva e algumas características de baixa observabilidade, avançou ainda mais à medida que as defesas aéreas foram degradadas. Os F-35Cs dos grupos de ataque de porta-aviões abriram corredores aéreos locais. Os F-22 Raptors mantiveram os céus limpos. Foi metódico. Fase por fase, camada por camada, o guarda-chuva de defesa aérea do Irã foi desmantelado. E agora, no dia 32, a porta para o espaço aéreo iraniano não está apenas aberta. Ela foi arrancada das dobradiças. O que significa que os UEC agora podem enviar o B-52, não com os mísseis de cruzeiro de $1 milhão, com JDAMs. O que é um JDAM?
Joint Direct Attack Munition é basicamente um kit de orientação por GPS parafusado em uma velha bomba de gravidade comum. Você pega uma bomba de uso geral de 2.000 libras, uma MK-84, encaixa um kit Joysdama nela, e de repente ela se torna uma arma guiada com precisão. Custo total, cerca de $25.000 por kit, é isso. Então você passou de gastar $1 milhão por míssil para gastar $25.000 por bomba. Você está economizando mais de 97% por ataque. E o B-52 pode carregar dezenas delas em uma única missão. Isso são os militares dos TNAOA essencialmente dizendo: nós já fizemos a parte cara. Agora estamos na fase de bombardeio barata, de alto volume e sustentada. As defesas aéreas do Irã já se foram o suficiente para que possamos voar com o nosso bombardeiro mais custo efetivo diretamente por cima e lançar bombas de gravidade não guiadas. Bem, guiadas por GPS, no que quisermos. Isso não é um pequeno desenvolvimento. Essa é uma mudança estratégica massiva. Agora vamos falar sobre o elefante na sala. Como o Irã passou de ter uma rede de defesa aérea crível para seja lá o que eles têm agora? A resposta é 32 dias de pressão implacável, sistemática e multidomínio. Até o dia 31 de março, os portes TNAOA haviam atingido mais de 11.000 alvos em todo o Irã. Mais de 2.000 ativos navais iranianos foram destruídos ou neutralizados. Instalações de produção de mísseis balísticos desapareceram. Instalações de radar desapareceram. Baterias de mísseis terra-ar obliteradas. A capacidade do Irã de rastrear e engajar aeronaves foi sistematicamente desmantelada, local de radar por local de radar, bateria por bateria. O Comando Central do CERO, em Gauss, relatou que os ataques com mísseis do Irã contra as forças da coalizão caíram 90% desde os dias iniciais da guerra. Isso não é apenas porque o Irã está ficando sem mísseis, é porque o ZEWA tem mirado especificamente na cadeia de suprimentos. Instalações de fabricação, depósitos de armazenamento, redes de transporte, tudo o que alimenta a capacidade do Irã de substituir o que foi destruído. Mas aqui está a nuance crítica, e eu quero ser realista com vocês aqui. Defesa aérea degradada não significa defesa aérea eliminada. O The National Interest relatou esta semana que, apenas na semana passada, um míssil antiaéreo de curto alcance iraniano quase derrubou um FA-18 Super Hornet da Marinha, do Sykes Watch. O piloto sobreviveu por causa de habilidade e sorte. Então sim, o céu sobre o Irã está muito mais seguro para as aeronaves da coalizão do que estava há 5 semanas. Mas não é um stand de tiro com risco zero. Essas tripulações ainda estão em perigo. A Fox News colocou isso muito bem. Os B-52 nunca foram projetados para operar dentro de um espaço aéreo moderno e fortemente defendido. O fato de que eles estão voando sobre o Irã agora é um reflexo de quão profundamente essas defesas foram degradadas, não uma indicação de que o risco é zero. Então agora eu quero dar a vocês a imagem completa de como essa campanha aérea foi estruturada, porque eu genuinamente acho que é uma aula magistral de como travar uma guerra aérea sustentada. Fase 1, apenas stealth. Noite de abertura da Operation Epic Fury, 28 de fevereiro. O B-2 Spirit entrou primeiro. 7 deles em viagem só de ida do Missouri, missões de 37 horas, mirando os alvos mais difíceis no Irã, instalações nucleares enterradas sob montanhas, cavernas de mísseis fortificadas, bunkers de comando. O stealth era necessário porque o IADS do Irã ainda estava totalmente operacional. Simultaneamente, os F-35Cs dos grupos de porta-aviões avançaram para suprimir as defesas aéreas locais e abrir corredores para os ataques subsequentes. Fase 2, o B-1B entra. Uma vez que a supressão parcial foi alcançada, o B-1 Lancer entrou em cena. O B-1 não é totalmente stealth, mas é rápido, Mach 1.25, e carrega uma carga útil massiva. Ele começou a atingir alvos móveis, lançadores de mísseis, nós de comando e controle. 15 BA-1s mobilizados para a Inglaterra e Space Inglaterra foram revezados nos ataques. Fase 3, B-52 terrestre. O enorme, lento e não stealth Buff está voando diretamente sobre o Irã com bombas de gravidade Jordan. Esta é a fase mais barata e de maior volume da campanha.
sustentada, implacável, custo-efetiva. Cada fase exigiu que a anterior estabelecesse as condições. Você não pode enviar um B-52 para um espaço aéreo defendido. Você pode enviar um B-52 para um espaço aéreo que o B-2 e o B-1 já neutralizaram. Isso é planejado e, honestamente, está funcionando exatamente como projetado. Agora deixem-me contar a vocês sobre algo que ficou um pouco ofuscado pelas notícias do B-52. No mesmo briefing do Pentágono do dia 31 de março, Pete Hegseth revelou que havia feito uma viagem secreta e não anunciada ao Oriente Médio durante o fim de semana, e ninguém sabia que ele estava a caminho. Pete Hegseth descreveu ter conversado com uma aviadora júnior na pista ao pôr do sol, que, quando ele perguntou do que ela precisava, olhou para ele com um sorriso astuto e disse: "E eu estou citando aqui. Mais bombas, senhor, e bombas maiores." A resposta de Hegseth: "Nós a atenderemos com prazer." E Hegseth soltou outra bomba neste mesmo briefing, ele declarou. E esta é uma citação direta que uma mudança de regime ocorreu no Irã. Isso é enorme. Se levado ao pé da letra, os Obama estão dizendo que a campanha de bombardeios de um mês alterou tão fundamentalmente a estrutura do governo iraniano que o que sobrou é essencialmente um novo regime. Lembrem-se, o líder supremo Khamenei foi morto no dia 1. Seu ministro da Defesa, o comandante do IRGC, o secretário do Conselho de Segurança, todos mortos. Múltiplos oficiais de inteligência mortos. Hegseth não estava apenas relatando um desenvolvimento militar. Ele estava fazendo uma declaração geopolítica, e o que ele disse a seguir soou quase como um aviso. Este novo regime, porque a mudança de regime ocorreu, deve ser mais sábio que o anterior. Interpretem isso como quiserem, mas a mensagem é clara. Os Leonakfaisu acreditam que remodelaram o cenário político do Irã a partir do céu. Então aqui está a peça deste quebra-cabeça que não recebe atenção suficiente no ciclo de notícias de bombardeios. O Estreito de Hormuz. O Irã o fechou, ou pelo menos fez o seu melhor para isso. O Estreito de Hormuz é uma via navegável estreita em seu ponto mais estreito, com cerca de 33 quilômetros de largura, por onde flui aproximadamente 20% do petróleo comercializado no mundo, todos os dias. E desde que o conflito começou, o Irã tem feito tudo ao seu alcance para interromper, ameaçar e fechar esse ponto de estrangulamento. No início de abril, mais de 3.000 embarcações estavam encalhadas em águas do Oriente Médio, de acordo com a Organização Marítima Internacional. Os preços dos combustíveis estão subindo globalmente. A Amazon está adicionando sobretaxa. As companhias aéreas estão desviando suas rotas ao redor da região. Esta é a dimensão econômica da guerra e está atingindo o mundo inteiro, não apenas os neoneoan. Trump deu ao Irã até o dia 6 de abril para reabrir o estreito ou enfrentar ataques extensivos a locais de energia iranianos. O relógio está correndo para esse prazo. Trump também disse nas redes sociais que países como o Reino Unido e a França são beneficiários diretos do petróleo que flui pelo estreito, e disse a eles para, e eu estou parafraseando um pouco, irem se virar com o próprio petróleo. Você pode sentir a frustração vinda de Washington. A campanha militar tem ido bem. O estrangulamento econômico que o Irã ainda mantém através de Hormuz é a única carta que resta na mão de Teherã. E eles a estão jogando com força. Certo, deixem-me dar a vocês a minha leitura honesta sobre a situação de tudo isso. A campanha aérea está funcionando em seus próprios termos. 13.000 alvos atingidos. Os ataques com mísseis do Irã caíram 90%. A marinha do Irã foi efetivamente desmantelada. O B-52 agora está voando sobre o território iraniano, o que há 5 semanas teria sido impensável, dada a postura de defesa aérea do Irã. Hegseth diz que os time estão mais perto do que nunca de vencer. Trump diz que 3.000 alvos permanecem na lista de ataques. Mas, e isso é importante, vencer a guerra aérea e vencer a guerra política são duas coisas muito diferentes. Como a vitória realmente se parece? O Irã tem que assinar um acordo nuclear? O estreito tem que reabrir? A nova liderança iraniana tem que concordar formalmente com algo? Ninguém deu uma resposta limpa e clara a essa pergunta. E quanto mais tempo isso se arrasta sem um estado final político, mais complicada a saída se torna. A análise do CSI colocou isso de forma simples. O Irã
pode se reconstruir. Ele tem o capital humano, o conhecimento de engenharia, a motivação ideológica. As bombas podem atrasá-lo em anos, talvez décadas no lado nuclear. Mas a competição estratégica subjacente entre os Islamir-Ua e o Irã não desaparece quando o bombardeio para. O que não pode ser tirado desta campanha é: os Islamir demonstraram em combate real que sua frota de bombardeiros pode desmantelar sistematicamente o sistema integrado de defesa aérea de uma nação ao longo de 5 semanas. Essa é uma mensagem não apenas para o Irã, é uma mensagem para todos que estão assistindo. Aqui está para onde eu acho que isso vai a seguir. Os B-52 vão continuar voando sobre o Irã enquanto houver alvos e a defesa aérea permanecer degradada. A questão é se os Islamir vão atrás dos 3.000 alvos restantes na lista ou se um avanço diplomático interrompe a campanha. Trump mostrou que está disposto a alternar entre pressão máxima e oferta de acordos. O prazo de 6 de abril para Hormuz é o próximo grande ponto de tensão. Se o Irã abrir o estreito, ótimo, as negociações podem começar. Se o Irã o mantiver fechado, provavelmente estamos olhando para uma escalada significativa contra a infraestrutura de energia. E então há a opção terrestre, o que é uma conversa totalmente diferente, uma que teremos no nosso próximo vídeo. Mas por hoje, olhem para o que aconteceu em 32 dias. O B-52, um avião de 70 anos de idade, está voando sem ser desafiado sobre o país que há apenas 2 anos ameaçava obliterar Israel e as bases americanas. Isso não é pouca coisa. Isso é todo o arco da doutrina do poder aéreo americano, expresso em um gigante lento, feio e de 8 motores circulando sobre Teherã com a barriga cheia de bombas guiadas por GPS. O que vocês acham que vai acontecer a seguir? Um acordo está a caminho? Uma operação terrestre é a próxima? Deixem seus pensamentos abaixo, eu leio cada um dos comentários. Inscrevam-se se forem novos por aqui. Ativem o sininho. Compartilhem isso se acharam valioso. Fiquem atentos. Vejo vocês no próximo vídeo.